Olá, chamo-me Carlos Filhais, dirijo o ROML, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, e queria falar do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se celebra no dia 23 de abril. E vou falar do Dia Mundial do Livro no sítio onde tenho os meus livros, na biblioteca de minha casa, onde vou passar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Porquê então o dia 23 de abril? Bem, encontra-se em alguns sítios que em 23 de abril de 1616, portanto no início do século XVII, morreram dois grandes escritores da literatura mundial, um inglês e o outro castelhano. O inglês é William Shakespeare e o castelhano é Miguel Cervantes. Shakespeare, o autor de Hamlet e várias outras peças, para além de poesias extraordinárias. Miguel Cervantes, também dramaturgo e romancista, autor de Dom Quixote, há quem considera o Dom Quixote o primeiro romance. Mas, de facto, se procurarmos bem, verificamos que essa informação é falsa. Eles não morreram no mesmo dia. O Miguel Cervantes morreu, foi enterrado, de facto, no dia 23 de abril, mas os historiadores concordam que, embora não haja registro, deve ter falecido no dia anterior, 22 de abril. Por outro lado, William Shakespeare morreu 23 de abril, mas do calendário juliano, o calendário antigo que os ingleses ainda usavam na altura. Ao contrário de Portugal e Espanha, que usavam já o novo calendário, aquele que temos hoje, o calendário gregoriano. Portanto, para usar o mesmo calendário, o gregoriano, a data de morte do Shakespeare é 3 de maio. Portanto, há uma diferença de 11 dias entre o falecimento destes dois grandes autores. Bem, não é muito, e é extraordinário que dois dos maiores escritores de sempre tenham vivido na mesma época, tenham sido contemporâneos. É uma época de ouro da literatura mundial e é também uma época extraordinária da ciência. É nessa altura, final do século XVI e início do século XVII, que nasce a ciência moderna. É o tempo de grandes nomes, como Galileu Galilei, como italiano, como Johannes Kepler, que era astrónomo alemão, como René Descartes, francês, e outros. Portanto, nasce o método científico nessa altura. E, portanto, temos aqui algo que é mais que uma coincidência. O mundo estava todo a mudar, estava a mudar, aparecendo grandes obras nas artes literárias, e estava também a mudar ao consolidar-se um método que, enfim, iria desenvolver-se, espraiar-se e chegar até nós, o método da ciência. Onde estava Galileu em 1616? Bem, Galileu, em 1616, foi chamado à Inquisição. Ele teve 2 julgamentos, foi o primeiro julgamento de Galileu. Depois teve outro e foi condenado, é muito conhecida a história, em 1633. Ele teve outro julgamento porque ele não obedeceu à ordem que lhe foi dada no primeiro. Então, a Inquisição disse-lhe em 1616 que ele não podia ensinar a doutrina heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Copérnico, a meio do século XVI, mais precisamente em 1543, tinha publicado um livro, lá está, A Força dos Livros. As ideias transmitem-se através dos livros, morrem os autores, mas as ideias vivem através dos livros. A Revolução dos Orbes Celestes é a obra maior de Copérnico, e nesse livro dizia que o centro do sistema solar não era a Terra, como se julgava desde há muito tempo, mas era o Sol. E Galileu disse, sem ter dúvidas, que Copérnico tinha razão. Enfim, a Igreja considerou que isso só punha a Bíblia e admoestou Galileu. Galileu não seguiu, digamos, a recomendação que lhe foi dada e veio mais tarde, digamos, a ser novamente levado
tribunal. Ahm, mas repare-se que numa altura em que aparecem livros, digamos, que são livros, digamos, extraordinários, o Hamlet, por exemplo, depois há outras edições, mas foi impressa a primeira vez em 1603. A primeira parte do Dom Quixote, o Dom Quixote aparece em 2 volumes, a primeira parte é de 1605. E Galileu publica, digamos, o seu pequeno livro que relata as primeiras observações astronómicas em 1610. Portanto, está o século XVII a começar e estão obras fundamentais da nossa cultura a serem publicadas. A arte e ciência estão mais ligadas do que normalmente se supõe. Até a própria história mostra isto, quer dizer, grandes momentos de criação artística são também grandes momentos de criação científica. E Portugal? Quem eram os autores portugueses, né, no início do século XVII? Bem, não podia ser Camões, porque ele se morreu em 1580, já cá não estava. Miguel Cervantes visitou Lisboa, passou 2 anos em Lisboa, entre 1581 e 1583, não se pôde encontrar com Camões, portanto teria sido um encontro curioso. Mas o século XVII vê nascer um dos grandes autores da língua portuguesa, que é o Padre António Vieira. O Padre António Vieira tinha 8 anos em 1616, já estava há 2 anos no Brasil, porque ele tinha ido, muito pequeno, com os seus pais. O pai era escrivão, estava ao serviço da corte portuguesa, e o Padre António Vieira vai crescer, vai ocupar o nosso século XVII. Ele foi 3 vezes ao Brasil, esteve entre Portugal e o Brasil, e também viajou, esteve na Holanda, esteve em França, Itália, chegou até a ir à Inglaterra, e portanto ele é um homem, é o autor maior das nossas letras, os outros que me perdoem, mas do século XVII. Ele tem uma prosa muito poderosa. Fernando Pessoa chamou-lhe o imperador da língua portuguesa. Portanto, neste Dia Mundial do Livro e dos Autores, no dia 23 de abril, eu quero lembrar dos autores portugueses esse grande autor que é o Padre António Vieira, e trago uma citação dele sobre os livros. O Padre António Vieira disse que o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. E de facto, esta citação do Padre António Vieira é muito apropriada, porque tanto Shakespeare como Cervantes, como o Padre António Vieira já cá não estão, mas estão porque os livros vivem, os livros são eternos, eles estão cá entre nós através dos livros, estão aqui nesta e noutras bibliotecas. Portanto, celebremos o Dia Mundial do Livro, lendo, enfim, é a minha sugestão, a prosa poderosa, onde brilha, digamos, a nossa língua, do Padre António Vieira. Feliz Dia Mundial do Livro e dos Autores.